gente começa, claro, trazendo bastidores da conversa de ontem de Luiz Inácio Lula da Silva com empresários. Fez muito barulho hoje nas redes. A primeira a falar do assunto foi a Malu Gaspar. Essa população está no celular, não está no bloquinho. Vocês já estão acostumados com o nosso esquema, com o nosso espírito aqui de agilidade. Por quê, né? Do que eu estou falando? Mais cedo a Malu Gaspar, colunista do Globo, contou que estava lá na lista dos empresários duas coisas, né? Que a gente te contou ontem, durante o 360, e se confirmaram nos jornais de hoje. Foi o jantar mais disputado dos que foram promovidos por este grupo de empresários, o Grupo Esfera. Mais de 130 pessoas compareceram. O maior comparecimento entre os associados do próprio Esfera. E também o evento que mais teve busca por empresárias mulheres. Foi um encontro na casa do empresário João Camargo, que teve riqueza de matizes ideológicos. Tinha na lista de convidados e de presentes, inclusive, muitos bolsonaristas. Empresários que têm declarações aos montes favoráveis a Jair Bolsonaro e que ontem apareceram para ouvir o que o arquirrival dele, né, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha a dizer. Então, assim, Flávio Rocha, da Riachuelo, estava lá, que é um homem que por várias vezes se levantou para defender Bolsonaro. Segundo aliados do ex-presidente Lula, ele inclusive chegou a falar para o próprio Lula que não podia ser injusto, porque nos governos Lula ele havia crescido muito, os negócios dele haviam prosperado e que ele era preciso que ele reconhecesse isso. Advogado Nelson Williams, muito ligado à família Bolsonaro, estava lá. Para vocês entenderem a diversidade das pessoas, estava lá o dono do Brasil Paralelo. O que é isso? Eu vou falar esse nome uma vez só, porque aqui é publicidade para um canal que se notabilizou por fazer propaganda bolsonarista ferrenha e muitas vezes difundir informações imprecisas, tanto sobre jornalistas como sobre eleições. Então, o dono desse canal, abertamente bolsonarista, estava lá também. E aí eu já trago um primeiro bastidor. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado antecipadamente, já no desembarque, da presença do dono desse site, desse veículo notadamente, francamente, bolsonarista raiz, já na chegada. E aí, ao ser informado, Lula respondeu o seguinte: a gente não vai vetar ninguém. Quem quiser participar, participa. Quer ouvir? A gente fala. Lula, então, deu a chave, rejeitou qualquer veto, mesmo a esse representante do bolsonarismo radical, bolsonarismo raiz, e iniciou a sua apresentação. Para vocês terem ideia, né, o que o QG de Lula fala, né? A rigor era uma plateia reticente a Lula, exatamente porque tinha essa gama de personagens, né? Muita gente ligada ao Bolsonaro, o dono deste site, e Lula, então, se posicionou como que para seduzir, vencer essa reticência, essa resistência já implícita na plateia. A tônica do discurso de Lula, né? Que ele está preparado para reconstruir o país e que não teria surpresa, solavanco, é uma gestão previsível. E ele chama essa gestão para os 8 anos de governo que ele já fez. Mas Lula disse aos empresários que, honestamente, fizessem uma comparação entre a chapa Lula-Alckmin e as demais chapas que estão disputando a presidência. Ele chegou a mencionar nominalmente, ele falou, comparem com a chapa de Luiz Felipe Dávila, por exemplo. E aí um empresário da plateia gritou, falou, não, mas o Dávila é casado com a filha do Abílio Diniz, empresário bilionário, que estava lá também, apresentador aqui, inclusive, de um programa especial do CNN Soft. E aí teve uma risada e o Lula falou, ainda assim, façam esse exame. O Alckmin tem 20 anos de governo do estado de São Paulo. Vocês sabem que nós temos preparo suficiente para reconstruir o Brasil. Abre aspas, né? Lula disse, não é possível que vocês não cheguem à conclusão de que a gente tem mais condição de reconstruir o Brasil. Fecha aspas. No final da fala de Lula, que inclusive abriu espaço, como a Raquel Landim contou logo ontem, né?
para fazer perguntas. Eu já vou dar um pouco do bastidor do outro lado, né? Falaram notadamente 3 empresários que guardam algum grau de relação com o petista, seja de anos atrás ou de, ainda assim, uma relação acima da cintura, institucional, mas da cintura para cima, né? Lula ouviu, né? E saiu com a impressão de que havia ali um consenso de que a eleição, primeiro ou segundo turno, tinha um consenso de avaliação de que, neste momento, a eleição está muito difícil para Jair Messias Bolsonaro. Lula, inclusive, foi questionado sobre se haveria segundo turno. Perguntaram a ele, um empresário que não me identificaram, né? Presidente, o senhor considera que a eleição está ganha no primeiro turno? E aí, Lula foi Lula. Eleição não se ganha de véspera. Eu, inclusive, preciso do seu voto. Lula sedutor, Lula buscando, Lula pediu voto e conseguiu vencer o clima beligerante. Agora há pouco, o dono desse site ultra-bolsonarista me encaminhou uma fonte, estava explicando, porque causou furor nas redes o fato dele ter participado, né? Como foi a conversa de Lula para os empresários. E ele próprio descreveu, tá no canal, você pode ir lá olhar, que Lula estava desenvolto e que circulava num time de muita intimidade. E ele, que havia também participado de encontro de Bolsonaro, com esse mesmo grupo de empresários, um grupo menor, mas desse mesmo grupo esfera, disse, né, Bolsonaro já parecia mais desconfortável, foi duro em alguns momentos daquele jeito, ríspido, né? Ele próprio descreveu um clima de muita cordialidade entre Lula e esses agentes pesos pesados do PIB.